Então hoje eu vou te mostrar porque treinar menos vai te dar muito mais resultado, inclusive a ciência já comprovou isso. Inclusive, isso aconteceu na prática comigo, porque aqui nessa foto da esquerda de 2022, eu treinava mais de 3 horas por dia, ia na academia mais 6 vezes por semana e fazia mais de 20 a 30 séries por músculo. E eu não conseguia evoluir de jeito nenhum, eu ficava estagnado completamente. Eu tinha que treinar meses pra ganhar 1 centímetro de braço. E atualmente meu treino dura cerca de 1 hora, eu vou no máximo de 4 a 5 vezes na academia por semana. Isso não aconteceu apenas comigo. Em 1980, o Mike Mentzer treinava apenas 3 horas por semana, ele conseguiu construir um físico melhor que o do Arnold, que treinava mais de 20 horas por semana. Agora eu vou te explicar o porquê isso acontece, tá? Então o primeiro fator que você precisa entender é que a ciência já provou que o volume é dose-resposta. Então, quanto mais eu treino, quanto mais volume, mais hipertrofia eu vou ter. Isso é verdade. Porém, isso é contraditório, porque eu tô te falando aqui nesse vídeo que treinar menos vai te dar mais resultado. Se isso fosse uma verdade completa, a gente veria bodybuilders, né, que trabalham com essa profissão, passando 24 horas na academia e treinando o máximo possível. Porque quanto mais treino, mais resultado. Porém, na prática, isso não se aplica. O que acontece é o seguinte, esse V aqui representa o volume, tá? E esse H representa a hipertrofia. Então, conforme o volume sobe, a hipertrofia também sobe. Então, se a gente adiciona mais volume, a hipertrofia sobe novamente, porque o volume é dose de resposta. Quanto mais volume, mais hipertrofia. É isso que a ciência diz. Se a gente subir novamente o volume, a hipertrofia sobe de novo, porém um pouco menos. Começa a quase ficar estagnada, né? Quase numa linha reta. E se a gente subir o volume de novo, a hipertrofia começa a cair. Você começa a entrar em overtraining, pois o seu corpo não consegue se recuperar mais daquele estímulo. Então o ideal, por exemplo, seria a gente se manter no último estágio aqui, nesse ponto amarelo, onde a gente subiu o volume e a hipertrofia ainda aumentou. Ou seja, o seu máximo volume recuperável. E é justamente por isso que às vezes o cara que tá aqui treinando muito vai ter menos hipertrofia que o cara que tá aqui treinando bem menos, certo? Porque ele tá hiperestimulando o corpo dele e ele não consegue progredir carga e ter adaptações de hipertrofia. Então, resumindo, não é quanto mais volume melhor, é quanto mais volume melhor desde que você se recupere. Outro jeito aqui rapidamente para você entender isso, aqui é outro gráfico, é uma dose de resposta em um invertido, ou seja, a gente começa aqui sem treino nenhum, certo? Onde você não tem nenhuma hipertrofia, a gente chega naquele ponto ideal que eu falei para vocês agora há pouco, e a partir daqui começa a entrar em overtraining, ou seja, treino em excesso não vai gerar tantas adaptações quanto você poderia. E daqui a pouco, nessa aula, eu já vou te ensinar como que você descobre qual que é o seu máximo volume possível para você testar na prática e aplicar ainda hoje. Então, se você tá estagnado, tá com seu físico igual, já faz alguns meses, não consegue mais progredir carga, tá travado em uma carga determinada ali no exercício há muito tempo, o problema pode ser que você está treinando demais. Então eu vou te dar um exemplo do que deveria acontecer, tá? É apenas um exemplo, são números fictícios. Vamos supor que você começa com 30 centímetros de braço, faz o estímulo do treino, e lembrando que o treino é um estímulo catabólico que inicialmente faz você perder massa e destrói as fibras, então a curva acaba descendo, certo? Então você acaba ficando mais fraco do que você começou a treinar. Porém, você dorme, come bem, e aí você tem a chamada hipertrofia, ok? E aqui acontece o ganho real, entendeu? Onde você sobe, por exemplo, para 30,1 de braço. Você tem uma hipertrofia mínima ali a cada treino, entendeu? Isso é o que deveria acontecer. Porém, você que está estagnado, o que está acontecendo? Você está treinando em excesso, ou seja, começa aqui com 30 de braço, dá o estímulo do treino, porém um estímulo muito forte, ou seja, muito volume, e o seu corpo, ao invés de se recuperar e ter hipertrofia, ele se recupera, né? Ele repara as fibras danificadas, porém ele chega apenas onde você já estava, entendeu? Aí você acaba ficando em estagnação. Você mantém o mesmo tamanho de braço, por exemplo, ou mantém a mesma carga, entendeu? Você não gera nenhuma adaptação, pois o estímulo de volume foi muito alto. Cara, esse é um tema muito complexo de explicar, porém eu acho que deu pra entender, né? Isso aqui basicamente acontece porque o seu corpo tem um limite natural de recuperação, certo? E a explicação por trás disso é que o seu corpo faz síntese proteica para ter hipertrofia. Porém, se você gastar toda a sua síntese proteica para reparar o que você já tinha, ou seja, as fibras danificadas, você vai sempre ficar na mesma. Você não pode danificar muito suas fibras para que ele consiga ter síntese proteica sobrando para criar mais tecido contrátil, ou seja, mais hipertrofia. Agora vamos para a parte prática da aula para você aplicar o que eu estou te ensinando aqui. Eu gostaria muito de te dar um número mágico aqui para você saber qual que é o seu volume, porém é uma coisa individual. Cada pessoa vai se recuperar de uma forma diferente, então tem pessoas que vão fazer 16 séries por semana e vão conseguir se recuperar. E tem outras pessoas que vão fazer apenas 10 séries por semana e não vão conseguir. Isso acontece devido a vários fatores, como por exemplo, o volume de treino, o volume de séries, ou seja, tudo que a gente vem falando até agora, a intensidade do treino, ou seja, quanto carga você usou, quanta tensão mecânica teve, a genética é também um fator muito importante, o consumo de proteínas, né, a sua dieta em si, e basicamente o seu tempo de sono. Um exemplo disso na prática, vamos supor que você treinou peito com seu amigo na segunda, e aí na quarta-feira o seu amigo já tá pronto para treinar de novo, já tá forte, já tá tudo recuperado. E na quarta-feira o seu peitoral ainda tá destruído, ou seja, a sua recuperação é muito pior que a dele. Então é literalmente uma coisa individual. Porém aqui eu vou te passar uma receitinha de bolo para não ter erro, ok? Então na prática, como descobrir o seu volume máximo recuperável, tá? Isso aqui é para indivíduos que sabem treinar de verdade, que chegam até a falha e tem uma intensidade alta nos treinos, tá? Se aplica somente para pessoas mais avançadas. O volume geral vai ficar entre 6 a 12 séries por semana. Em algumas exceções, até 16 séries por semana, você deve conseguir se recuperar tranquilamente, ok? Então a minha recomendação para você é o seguinte, você vai pegar esse número de 6 a 16
e vai testar. Por exemplo, seleciona 10 séries por semana para peitoral. Aí você vai fazer isso aí durante algumas semanas e vai avaliar a sua recuperação. Como você avalia? Vendo se você está conseguindo progredir carga ou repetições a cada treino, certo? Ou pelo menos a cada mês. Segundo, se o seu treino está rendendo, se você está conseguindo ter energia, ou se você está indo lá apenas para cumprir tabela. E o terceiro, se quando você faz o mesmo treino novamente, ou seja, treina peito de novo, o seu peito está recuperado, sem nenhuma dor muscular. Isso é um sinal muito bom de que você está conseguindo se recuperar bem. Então, você testou 10 séries de peito por semana durante algumas semanas, respondeu agora essas 3 perguntas e a resposta foi sim. Isso quer dizer que o volume tá bom, certo? Você pode manter ou aumentar um pouquinho para testar se você aguenta mais ainda. E se a resposta para as perguntas for não, o volume tá muito alto e você não conseguiu se recuperar, você vai diminuir, por exemplo, para 8 séries por semana e vai testar novamente até achar o volume máximo recuperável para você. Outro fator que também é muito relevante é o tamanho do músculo, tá? Então, por exemplo, no bíceps, talvez você aguente no máximo 6 séries, enquanto na perna, que é um músculo grande, você pode aguentar 12, 14 séries, entendeu? Depende muito de pessoa para pessoa, você tem que avaliar o seu caso. Porém, eu sempre gosto de trabalhar em músculos menores, menos volume, e músculos maiores, mais volume, tá? Essa foi uma aula um pouco mais avançada. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro ou uma guerreira, certo? Inclusive, eu tenho uma recomendação pra você. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre baixo volume, ou seja, low volume. Eu recomendo muito que você vá lá ver assim que você acabar esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui pra mim e se inscreve no canal pra ter mais acesso a conteúdo de treino e dieta baseado na ciência. Se ficou alguma dúvida relacionada ao volume, deixa pra mim nos comentários que eu vou tentar responder. É isso aí. Tamo junto, falou e fui!